Não vamos esquecer de orar também pelos dois pastores presbiterianos que agora são ministros, né? O ministro da Justiça e o ministro da Educação, duas pastas muito importantes. E orar por eles, né? Para que eles possam ser instrumento de Deus na vida da nossa nação. Orar para que Deus os proteja de todo mal, né? Eu já vi vídeos em que pegaram pedaços de mensagem do reverendo que é ministro da Educação, um em que ele fala sobre provérbios, que fala sobre a vara, não reter a vara, e outro que ele fala a respeito de questões de sexualidade, né, do desvio de sexualidade, dois trechos de sermão tirado do contexto e usando essas coisas para denegrir a imagem dele, né? Eu não sei o quanto que isso vai eles vão continuar fazendo, porque se pegar de qualquer pastor presbiteriano pedaço de sermões e expor assim, né, os pastores presbiterianos vão ser taxados como pessoas terríveis, porque muitas coisas que a Bíblia fala, a sociedade condena, ou que a sociedade pensa, a Bíblia condena, né? Então, vamos orar por eles e para que Deus possa protegê-los, em nome de Jesus. Hein, pastor? Sim. Hoje eu li uma pessoa famosa aqui no país falando que espera que ele deixe a crença em casa. Aí. Falando dele, do ministro. É preconceito religioso, né? Sim. Se você fala o que a Bíblia diz, as pessoas te condenam. E principalmente quando as pessoas pegam uma coisa fora do contexto, né? Porque você pega, por exemplo, o pastor falando sobre o que a Bíblia fala sobre a vara, sobre a disciplina de crianças, e você corta do contexto, vai parecer talvez que o pastor está falando para espancar a criança, né? O que não é verdade. Então a gente tem que orar muito, porque as pessoas podem fazer muito mal. Então, vamos orar para que Deus proteja esses homens, né? Para que eles sejam instrumentos de Deus, porque foi Deus que colocou eles lá em cima, né? Para que eles sejam instrumentos de Deus para abençoar a nossa nação e mostrar como o povo de Deus ele tem muito para contribuir com a nossa nação dentro dos princípios cristãos. São esses princípios que vai levar a nossa nação para um bom termo, né? Então vamos orar por esses homens. Não esqueça nunca de um dia sequer deixar de orar por eles, certo? Lucas capítulo 15, versículos 11 a 24, você conhece esse texto? E vamos começar, porque senão... Lucas 15, 11 a 24, diz assim: Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê parte da herança dos bens que me cabe. O pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para cuidar de seus campos mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos:
Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Vamos mais uma vez orar, Pai. Nós clamamos agora, Pai, que o Senhor possa nos abençoar nesse estudo, que o Teu Santo Espírito fale com cada um de nós. Precisamos muito aprender de Ti e precisamos muito entender esse assunto que tantas vezes é complexo, ou sempre é complexo para a nossa mente, mas que reconhecer que há sabedoria no Senhor e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Então, ministra ao nosso coração, nós suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Lógico que nós não vamos dar um estudo sobre essa parábola. Nas quartas-feiras nós estamos estudando sobre as parábolas, então quarta-feira, numa das quartas-feiras lá para frente, a gente vai tratar mais de um mês a respeito dessa parábola, mas nós queremos focá-la, apontar para o foco do nosso estudo. Nós temos falado sobre o sofrimento cristão, sobre essa relação de Deus e o sofrimento cristão. E mais propriamente, mais especificamente agora, nós estamos falando sobre os propósitos de Deus para os nossos sofrimentos. Baseado na ideia de que Deus é soberano sobre todas as coisas, então o sofrimento está dentro da soberania de Deus. Então, pensando um pouquinho na semana passada, uma pergunta sempre perigosa, mas o que nós aprendemos na semana passada a respeito dos propósitos de Deus? Nós estudamos até um propósito específico. Que propósito foi esse? O que nós aprendemos a respeito disso? Quem pode me falar? Pode até colar nas anotações. Pode falar com suas palavras, pelo menos uma coisa que você se lembre. O que nós vimos na semana passada a respeito dos propósitos de Deus? E que propósito foi esse que a gente viu semana passada? Pastor, uma coisa que eu aprendi é que a fé verdadeira é um dom de Deus. E tem que ser exercitada para se tornar mais perfeita, mais forte, né? Isso. Quem mais? Perfeito, Daniel. Pegando um gancho naquilo que o Daniel disse, né? Deus muitas vezes usa o sofrimento para nos fazer exercitar a fé, porque os dias fáceis às vezes nos dá a falsa sensação de que está tudo sob o nosso controle, não é verdade? Não foi isso que a gente viu? Nos dá essa sensação de que está tudo sob o nosso controle. A prova é fácil, então eu estudo e passo. Eu não preciso orar e não preciso depender de Deus. Eu tenho dinheiro no banco, eu pago as minhas contas, eu não preciso da mão de Deus. Eu tenho saúde para trabalhar, né? Então eu não preciso. Dá a sensação, muitas vezes, de que a vida está debaixo do nosso controle. E mesmo que a gente não diga isso, não, eu não preciso de Deus, mas na prática a gente vai deixando Deus de lado, orando menos, crendo menos, exercitando menos a fé e agindo mais. E com isso a tendência é a fé enfraquecer. E muitas vezes Deus coloca o sofrimento sobre a nossa vida para nos fazer orar, para nos fazer lembrar de que a vida não está nas nossas mãos, o sustento não está nas nossas mãos, nós dependemos dele o tempo todo, e aí a gente volta para a oração, volta para a fé, e quando Deus age no meio da nossa oração, isso fortalece a nossa fé. Então nós vimos que muitas vezes Deus nos leva ao sofrimento, envia o sofrimento para nos fazer orar e nos fazer confiar na providência divina, descansar enquanto esperamos, reafirmar nossas convicções e acreditar nele, mesmo diante do impossível. Agora, virando a página, olhando para a nossa
para a parábola que nós lemos, para o texto que nós lemos, essa parábola nos aponta para um outro propósito divino para o sofrimento. E qual é o propósito que vocês acham que essa parábola nos ensina? Que propósito a parábola nos revela? Nós vemos um jovem que sofreu, né? É claro nessa parábola que tem um jovem que sofreu. E por que Deus permitiu o sofrimento na vida desse jovem? Seria o arrependimento, não, pastor? Arrependimento? Quem mais pode me falar? Deus reconhecer a importância da casa do Pai. Reconhecer a importância da casa do Pai, excelente também. Quem mais? Claudinha? Eu creio que aperfeiçoar também o caráter cristão nele, né? Porque ele era um filho que saiu da presença do Pai. Através do sofrimento, ele reconheceu, longe da casa do Pai, ele não seria nada, né? Então, ele retorna, porque ele tem um novo encontro, né, com o Senhor, e retorna. Então, é o aperfeiçoamento também do caráter do crente. Excelente também. Viu? Já está tudo pronto para o nosso estudo, nem precisa falar mais. Quem mais? Dependência, pastor. Dependência. Entender que o aperfeiçoamento do caráter passa pelo sofrimento, mas que a gente depende inteiramente da bondade de Deus. Não é o dinheiro, nem nada, nenhum bem que você tem que vai te tirar do sofrimento. Essa de Deus. É a manifestação da graça, né, Bento? Da graça também, excelente. Isso. Esses irmãos são muito bênçãos. Alguém mais? É justamente isso. Eu escrevi assim, ó. Esse texto, essa parábola nos diz que muitas vezes Deus ordena o sofrimento para trazer seus filhos de volta para casa. Aí a ideia do arrependimento, a ideia da graça, a ideia do retorno, né? Deus ordena o sofrimento muitas vezes para trazer seus filhos de volta para casa. Vamos aprofundar um pouquinho nessa parábola para a gente entender essa ideia. Então, essa é uma parábola de um jovem judeu, então religioso, que morava na casa do seu pai. E a gente consegue entender nessa parábola, estudando o contexto dela, de que esse jovem tinha uma vida boa na casa do pai dele. Por quê? O pai tinha uma boa estrutura financeira, né? O pai ele não era empregado, ele era proprietário. Ele tinha a sua fazenda, suas terras. Ele tinha animais, né? Ele tinha servos, ele tinha escravos. Então, era um homem de propriedade, de posse, né? E esse menino, esse jovem, gozava de todas as regalias de ser o filho do dono. Então, gente, essa figura é fácil para a gente entender, né? Um jovem que morava na casa do seu pai e que tinha tudo o que ele precisava para uma vida boa, uma vida agradável, uma vida satisfatória, não é? Ele tinha tudo o que precisava, mas ele desejou o que ele não podia ter. Essa é a grande questão. Ele tinha tudo, mas desejou o que não podia ter. Pegando um gancho com o trabalho dos homens de ontem, Adão e Eva, quando Deus deu para Adão e Eva todo o paraíso, né, eles tinham tudo, mas desejou a única coisa que não podia ter, que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, o fruto proibido. Então, é esse mesmo padrão. Esse jovem tinha tudo na casa do pai dele, mas desejou ter o que ele não podia ter na casa do pai dele, que era a liberdade de viver segundo os desejos do seu próprio coração. Porque na casa do pai, ele estava debaixo do governo do seu pai, e ele quer, então, viver a liberdade do seu próprio coração. Então, ele vai até o pai dele e exige dele a sua parte
da herança. Uma pergunta para a Mari, que é professora de Direito. Ah, não, é professora ainda não, mas quase juíza. E apesar de que esse é um direito não do Brasil e não dessa época, é um direito judeu da época não sei aonde, mas serve para hoje ainda. Aquele menino tinha direito à herança, Mari? Não. Não tinha por quê, Mari? O pai estava vivo. O pai estava vivo. Essa é a herança é quando seus pais falecem. Enquanto você está vivo, você não tem nada, tudo pertence a eles. O pai deu o que ele queria. É isso aí. O direito antigo até o de hoje, passou, não mudou, não. Não mudou nada, continua a mesma coisa, né? Aquele menino não tinha direito àquela herança, pelo simples motivo do pai dele ainda estar vivo, né? Então, o que a atitude desse menino de exigir a sua herança de um pai vivo diz respeito à consideração que ele tinha pelo seu pai? É como se ele considerasse o pai dele morto. É complicado. Passou. É como se ele considerasse o pai dele morto. É isso aí. Então, assim, ele só teria direito com a morte do pai. Então, mostra, de certa forma, que ele não considerava muito os esforços que o pai fazia por ele. É isso aí. Então, a gente vê o grau de loucura desse jovem, né? Ao exigir a herança do pai dele, que ainda estava vivo, ele estava dizendo para o seu pai que considerava o seu pai morto, né? Como se ele dissesse assim, olha, o senhor está atrapalhando a minha realização pessoal, né? O senhor está entre o que eu quero e a realização do que eu quero, então eu quero me livrar de você. Então, para mim, você está morto. Isso é uma loucura hoje e ainda mais naqueles dias, porque a estrutura da sociedade da época, a sociedade era uma sociedade patriarcal, onde o mundo inteiro, onde toda a sociedade, melhor dizendo, vivia em torno dessa ideia de que o pai era o centro de toda a família. Não é? Então, facilmente, esse filho seria morto pelo que ele fez. O pai teria direito de apedrejá-lo pelo que ele fez, por exigir a herança do seu pai enquanto seu pai ainda estava vivo. E o filho sabia disso, que o que ele estava fazendo era loucura, mas ainda assim fez, e o pai, então, lhe concede o que pediu, não precisava fazer, mas de uma maneira que nenhum pai faria, isso é importante, né? Nenhum pai judeu faria isso, mas na parábola o pai faz, né? E o filho, então, toma posse dessa herança, e é interessante que o versículo 13 diz que ele foi para uma terra distante. Ou seja, ele foi para longe da casa do seu pai. Se afastou completamente do pai, rompeu com sua relação com o pai. Ele disse, a partir de agora, eu não tenho mais nenhuma obrigação com o Senhor, eu não tenho mais que te obedecer, eu não sou governado mais pelo Senhor, eu vivo agora a minha vida independente. Ele vai o mais distante possível do seu pai, para viver a sua vida independente, uma vida de independência do pai, uma vida de distanciamento do pai, uma vida em que ele considerava o seu pai morto para ele. O texto diz que ele viveu dissolutamente, e a minha versão diz que ele viveu de maneira desenfreada, e significa uma vida pervertida, uma vida sem freios, sem regras, uma vida corrompida. Ou seja, ele não apenas fugiu da casa do pai, mas ele fugiu de todos os padrões, de todas as leis, de todos os rigores, de todos os limites, de todos os princípios, de toda a moralidade. Ele fugiu de tudo que era correto na vida, porque ele estabeleceu o seu próprio coração como rei, ele estabeleceu o seu próprio coração como aquilo que regia a sua própria vida, algo semelhante ao que as pessoas dizem hoje, olha, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Quando a pessoa diz, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, ele está dizendo a mesma coisa que esse jovem disse, a vida é minha, eu não devo nada a ninguém.
eu faço as minhas regras, eu dirijo os meus dias. E então, antes da gente avançar, pegando essa ideia primeira desse jovem, o que a vida desse jovem é semelhante à vida das pessoas hoje, dos cristãos, ou de muitos cristãos hoje? Não, de certa forma, de todos os cristãos. O que nós podemos pegar até aqui de semelhante entre o jovem fujão, o jovem e nós? Estou bebendo água para dar tempo para vocês responderem. Ai, pastor. Então, tem muita coisa semelhante, eu acho. Porque a gente, como ser humano, tem a tendência a exigir coisas de Deus o tempo inteiro. Como esse filho faz com o pai. Ele exige uma herança que ele não tem direito. Acredito que a gente exige coisas de Deus como se a gente merecesse o tempo inteiro. E quando a gente leva um não, ou quando a gente sofre, a gente tende a se afastar e querer falar isso, como muitas pessoas falam, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, eu tomo minhas próprias decisões, e só lembra de Deus quando está sofrendo. Certo, correto. Mas tem mais. Tem mais. O que a Mari falou é perfeito. Uma das semelhanças é essa tendência nossa de exigir, de querer aquilo que não é nosso, né? Como se Deus tivesse que nos dar tudo e o nosso coração governasse o próprio Deus, né? Mas o que mais se assemelha na vida desse jovem e na nossa vida como cristão? Pastor? Sim, Liz, se Liz se brigou com a Mari está no quadrinho de cima, você está no quadrinho de baixo aqui. Vocês estão inimigas, estão de mal. Claro que não, pastor. A primeira coisa que eu pensei de semelhança era que nós vivemos como se Deus estivesse morto. Então, a gente vive como se a vida fosse minha, as escolhas são minhas. Eu não preciso perguntar para ninguém se o que eu faço ou o que eu quero fazer é realmente aquilo que eu deveria fazer. E como esse jovem, né, eu simplesmente quero ter as coisas boas dele e ir viver minha vida, fazer as minhas coisas longe dele e longe de tudo que representa as coisas de Deus, que é o que muitos cristãos estão fazendo nesse momento. Mais do que os que não conhecem a Deus, são os que conhecem a Deus que fazem isso. Então eu vivo uma vida que não permita que os outros saibam que eu acredito em Deus, ou que eu acredito que Ele de fato está vivo e Ele manda na minha vida. É justamente isso, né? Mais alguém? A primeira coisa que é de semelhança, isso foi inferido pelas irmãs, mas não foi dito, é que assim como aquele filho, aquele jovem, nós somos feitos filhos de Deus. Nós também somos filhos, né? Isso a gente tem que entender que essa é uma parábola para a igreja. Nós somos filhos, fomos tornados filhos pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E a segunda coisa é que, assim como esse jovem, nós fomos salvos para viver na casa do nosso Pai. Nós somos salvos por Cristo para viver em relacionamento com Deus, né? E a terceira coisa que é semelhante é que nesse relacionamento com o Pai nós temos tudo o que precisamos ter para existir. É na presença de Deus que nós somos abençoados, é na presença de Deus que somos santificados, é na presença de Deus que somos fortalecidos. Então, essa é a primeira semelhança que todo cristão tem com esse jovem, né? Nós somos filhos, assim como ele era filho, nós fomos salvos para viver em comunhão com Deus, na casa do nosso Pai eterno, celeste, né? E na presença de Deus, nós temos tudo o que precisamos para a nossa existência. Porém, assim também como aquele jovem e as irmãs muito bem falaram, o nosso coração insiste em experimentar aquilo que existe fora da casa do Pai. Tudo que o Pai nos dá é suficiente para a nossa existência feliz.
Mas o nosso coração enganoso acha que a felicidade está fora da casa dele, né? Que bom que Deus me abençoa, mas Deus não me dá isso, não dá esse prazer, não me dá essa oportunidade, não me dá a liberdade de reger minha própria vida, né? A gente faz a mesma coisa que esse jovem fez. E aí nós ansiamos por experimentar a liberdade de viver segundo o nosso próprio coração. Nós ansiamos pelo pecado. Então, a nossa vida se assemelha em muito à vida desse jovem. Nós olhamos para ele e o condenamos, mas nós experimentamos as mesmas coisas, não é? Porque todas as vezes que pecamos, nós também estamos fugindo da casa do Pai. Não pense que esse texto está falando apenas de pessoas que estavam na igreja e saíram da igreja. Fala dessas pessoas também. Mas fala de todos nós que nos aventuramos a querer ter prazer, felicidade, satisfação fora da casa do Pai, ou fora da presença dele, fora do controle dele, fora do governo soberano dele sobre as nossas vidas. Agora, um detalhe muito importante. Você já reparou que nos dias mais fáceis, os dias que nós temos toda a fartura que a gente recebe das mãos de Deus, a vida está toda boa, né? Esses dias são mais convidativos para aventuras longe de casa? Sabe aquela manhã ensolarada de domingo que a gente está tendo? Fazendo um paralelo aqui bem reduzido, bem pálido, mas quando você sabe que tem que ir para a igreja estudar a palavra do Senhor, aí você olha e fala, nossa, domingão, olha que sol, dá para ir para a piscina, dá para ir, a vida tá boa, tá agradável, eu tô querendo me divertir, né? Então, geralmente, os dias mais fáceis, eles são mais convidativos para essas aventuras fora da casa do Pai. Né? São um convite para diversão, são convites para um dia de folga. Para que ser tão Caxias assim e querer ficar fazendo as coisas certinhas, sabe? Está tão gostoso que a gente decide fazer desvios por outros caminhos. Existe um ditado, não sei se existe esse ditado lá na Colômbia, Liz, mas que diz assim, mente vazia é oficina do diabo. Isso é um ditado dito aqui no Brasil e é um ditado bastante conhecido, né? E a gente pode parafrasear esse ditado dizendo assim, vida tranquila é oportunidade para o pecado. E isso também é uma verdade. Lembra de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 11, quando todo o exército de Davi estava guerreando, né? E enquanto isso, Davi estava curtindo uma vida boa, enquanto estava todo mundo lutando. Alguém sabe o que aconteceu com Davi naquele dia de folga gostoso, um dia ensolarado lá no castelo? Ao invés de ele estar lutando, ele estava em casa. O que aconteceu com ele? Pecou. Viu a mulher do outro lá. Viu a mulher do outro, né? Pecou com Betseba. Né? Então, imagina, se Davi estivesse na dureza da batalha, a única coisa que ele olharia naquele momento é para Deus. Pai, os meus inimigos, Senhor, os meus inimigos, ele estaria lá orando e guerreando, buscando o poder dos céus, Deus derrama igual ele fez com o gigante Golias, né? Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus Todo-Poderoso? Ele estaria ali na batalha buscando o Senhor, mas o dia estava fácil demais, né? E o tédio daquele dia, então, fez com que ao invés de olhar para Deus, ele olhasse para Betseba, como disse a Lúcia, para a mulher do outro. Né? Então nós gostamos de dias fáceis e não tem problema nenhum existir esses dias, certo? Nós gostamos desses dias, dos dias sem sofrimento, dos dias de fartura, dos dias de felicidade, mas esses dias podem ser perigosos, porque esses dias podem esconder o maior de todos os perigos, porque esses dias podem fazer com que pode nos fazer desligar o sistema de alerta da nossa mente. Sabe, aquilo que faz com que a nossa mente
que nos faz ficar alerta nos dias perigosos, que nos faz ficar atentos quando algo pode prejudicar a vida da gente. A nossa mente tem, a nossa consciência tem esse sistema de alerta. Cuidado, perigo, cuidado, perigo. Quando a gente está em tensão, quando a gente está em luta, quando a gente está em batalha, esse sistema de alerta fica ligado, não é? E espiritualmente, moralmente, esse sistema de alerta, ele é útil para nos manter longe do pecado. A nossa vida está difícil, nós precisamos de Deus, então a gente fica, não, cuidado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Mas manter o tempo todo esse sistema de alerta cansa. E os dias mais fáceis são um convite para o descanso. Nesses dias, nós somos levados a baixar a guarda, porque a gente olha em volta e não vê nenhum perigo. E aí a gente começa a desejar, como Davi fez, como aquele jovem fez, desejar aquilo que não temos, desejar aquilo que não podemos ter. Eu não sei quantas vezes aconteceu isso com você, mas olha para a sua vida e você vai perceber. Nos tempos em que tudo está fácil demais, a gente relaxa e vai se divertir. Aproveita a vida. Não tem problema algum aproveitar a vida, não tem problema algum relaxar. Mas nós temos a tendência também de desligar essa chavinha, essa trava de segurança da imoralidade ou da moralidade. E aí a gente vai relaxado, nós somos mais propensos àqueles desejos do nosso coração, ou às sugestões do mundo, às sugestões do pecado, e aí vamos nos afastando do nosso Pai. Exatamente como aconteceu com aquele jovem. Mas agora está na hora de mudar a chave da nossa história. Os dias estavam fáceis para aquele jovem. Na casa do pai, tinha tudo. E aí tinha tanto que desejou ter o que não tinha. E aí ele baixa a guarda, deseja sair da casa do pai e ele sai. O que o Pai Celeste faz quando insistimos em fugir nos dias ensolarados? Será que o Pai desiste de nós? Será que Ele nos destitui da condição de filhos? Olha que coisa tremenda, né? Um pai humano pode até fazer isso. Um pai humano pode até chegar para o seu filho, porque nós humanos somos falhos, e dizer, você não é mais meu filho, porque você me desagradou e eu não te considero mais. Não é tão comum assim, mas existem muitos e muitos casos na sociedade em que um pai e uma mãe simplesmente desconsiderou seus filhos para sempre. Como também existe muitos casos muito maiores de filhos que desconsideram os pais. Mas ainda que possa existir isso nessa nossa relação familiar imperfeita, dominada pelo pecado, nessas relações humanas, isso não acontece em relação a Deus. O Pai Celeste nunca vai nos deserdar. Ele nunca vai nos destituir das condições de filho. Ele nunca vai deixar para lá. Mas, por vezes, Deus dá cordas a nós quando estamos nessas nossas aventuras loucas. Muitas vezes Ele faz isso. Nem sempre o pecado que a gente comete vai trazer uma consequência ruim imediatamente. Muitas vezes Deus vai deixando que a gente siga livremente o curso do nosso coração. E isso aconteceu também com aquele jovem. Quando o pai, quando ele pede para sair da casa do pai, o pai dá a sua herança, ele vai, e o texto não diz por quanto tempo, né, mas por um tempo ele viveu tudo aquilo que o coração dele estava desejando. Por um tempo, ele passou a viver uma vida regada a sexo, drogas, sexo e rock and roll.
sexo, bebida e rock and roll. Essa que é a frase. Né? Uma vida imoral. Na vida real, fora dessa parábola, Deus permite isso por um tempo que a gente não consegue definir. Às vezes por pouco tempo, às vezes por anos, Deus permite que o seu filho, salvo através do sacrifício de Jesus Cristo, tornado o filho dele, Deus permite que esse filho se desvie da sua presença. Eu sei que eu estou falando aqui com mães e pais que estão orando por filhos que estão fora da presença de Deus. E dizendo, Deus, por quê? Por que o Senhor não traz de volta? Às vezes, Deus permite que por um tempo esse filho fique lá experimentando da sua própria vida. O pai dessa história, ou na história dessa parábola, isso acontece. Por um tempo, aquele filho vai vivendo longe da casa do pai. E é fácil encontrar cristãos vivendo assim. E por que Deus permite esse tempo fora da casa do pai em pecado? Alguém se arrisca a responder? A Cláudia, no início, respondeu sobre a questão de aperfeiçoar o caráter cristão, né? Também é um ponto. Certo, mas por que o pai nos deixa, por um tempo, vivendo o nosso pecado, sem que ele nos castigue para voltar? Pergunta difícil. Pergunta difícil, não? Não sei. Não sabe. Alguém tem uma ideia? Ou arrisca? Eu acho que para ele tomar consciência daquilo que ele está fazendo. Boa. Conscientizar. Falou a nossa psicóloga, isso aí. Eu encaro assim, como você sabe se você não perde? Às vezes, uma criança, ela precisa experimentar a dor para ela saber que aquilo que ela está sentindo poderia ter sido evitado se ela tivesse, às vezes, escutado o pai. Isso, ou o pai, a mãe que fala. Isso, Clara. Mas eu estou falando antes da dor ainda, que até então, nessa parábola, eu não cheguei ainda na hora da dor. Eu estou falando do filho que está lá longe vivendo a vida doidado. Mas então, olha só, uma hora... Não, essa uma hora vai chegar. Uma hora a conta chega, pastor. Olha só, uma hora a conta chega. Sim, claro, mas essa hora... Então, você... Então, mas... Olha só, há um processo. O bem, enquanto você está vivendo, curtindo a vida... ela é super válido, você nem se lembra. Isso. E sabe, você só vai saber o que é bom, você dá valor ao que é bom, porque o ruim chegou. Ele vai chegar, entendeu? A pessoa precisa experimentar o do bom para saber que quando a ausência dele vai trazer ela a consciência do que realmente, o que aconteceu com ele. Ele viveu o que era bom. Quando o bom terminou e veio as dores, ele viu que se lembrou, caiu em si, que aquilo que o pai ensinava era melhor do que o bom que ele viveu, entendeu? Entendi. Eu acho que é isso. Agora entendi o que você quer dizer, Clara. Agora eu entendi. Quem mais? A grande questão, queridos, é que muitas vezes Deus nos permite, muitas vezes esse tempo em que nós pecamos e não sofremos as consequências do nosso pecado, não vou reconstruir toda a ideia. Por que muitas vezes acontece de Deus dar corda para o nosso pecado? De a gente sair da casa do pai, e Deus permite que a gente fique esse tempo distante dele, sem que nada de ruim acontecesse. É porque esse tempo, queridos, é o tempo que a graça, como a nossa irmã Sônia disse, é o tempo que a graça divina nos dá, ou dá a nossa consciência, para a gente ouvir a voz do Espírito Santo. Não existe na nossa vida aqui
nem sempre essa relação de erro e consequência rapidamente. Né? Muitas vezes o Senhor dá tempo para que nos dá tempo dentro do nosso pecado para que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo e voltar. É tempo em que a palavra ministrada das mais diversas maneiras nos leva a arrependimento. Nem todo cristão que volta para a casa do Pai volta através do sofrimento, não é verdade? Muitos cristãos que voltam para a casa do Pai voltam por amor, voltam um sermão que ouviram e o Espírito Santo fala no coração, o conselho de uma pessoa, um livro que ele lê, né? Ou às vezes ele está dormindo, já vi coisas acontecendo assim, né? De a pessoa ter um sonho e aquele sonho falou o coração dele. Então Deus usa de vários instrumentos para falar o coração de um jovem perdido, de um filho perdido. Então, por tantas vezes, Deus vai permitindo. É o tempo para Deus tratar com o nosso coração, de um filho rebelde. Porque não é assim que a gente faz com nossos filhos. Eles erram e eles não recebem um castigo imediatamente, sempre. Muitas vezes é uma conversa. Muitas vezes é um conselho, meu filho, não foi certo o que você fez, meu filho, não faça isso novamente. Né? Deus vai dando esse tempo. Né? As mães estão orando pelos filhos que estão longe da presença de Deus, e muitas vezes Deus está dando esse tempo do arrependimento, esse tempo, como a Sônia disse, para que a consciência acuse o erro. Só que esse tempo de espera não dura para sempre. Chega o tempo em que a maré vira. Chega o tempo em que, apesar da mão do Senhor, transforma os dias de verão em terríveis dias de tempestade, noites de tempestades. Os dias tranquilos em dias de sofrimento. Aquele ditado que a gente diz no Brasil, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Né? É meio que assim, né? O cristão começa a experimentar uma vida de pecado, e Deus, ainda por graça e por misericórdia, ele vai falando ao coração desse cristão, dizendo: olha, está errado o que você está fazendo, volta para a minha palavra, volta para os meus princípios, sabe? Ouça o que eu sempre disse para você, lembra dos dias passados, daquilo que você aprendeu a respeito da palavra do Senhor. E só que esses dias não duram para sempre, porque Deus não vai deixar o seu filho se perder. Então chega um momento, que aí, como a Clara disse, né, em que Deus pesa a mão sobre o seu filho fujão. E Deus fez isso com aquele jovem da parábola, o jovem fujão. Né? Deus fez com que ele sentisse o peso da sua mão. Isso Deus foi fazendo gradualmente na vida desse jovem. Né? Cada vez mais Deus estava pesando a sua mão. Primeiro o dinheiro dele acabou. E aí, quando o dinheiro acabou, foram embora também os amigos e o prazer acabou. E então tudo aquilo de felicidade que o jovem idealizou ruiu diante dos olhos dele. Ele sofreu, certamente ele sofreu muito, mas ainda não se dobrou. Ele ainda não se arrependeu. Não existe nenhuma notícia de arrependimento desse jovem quando o dinheiro acabou e quando a farra acabou. Muito pelo contrário. Ele continuou a sua vida longe da casa do pai. Então Deus enviou para aquela nação, para aquela região, uma grande fome. Está no versículo 14. E aquele jovem, então, que tinha fartura, agora passa a viver em necessidade. O texto diz que ele estava literalmente, morrendo de fome. Não é apenas passando necessidade, ele estava morrendo de fome, estava vivendo como um mendigo. Agora percebe que quando ele começou a passar fome, ele ainda não volta para a casa do pai. Porque nem sempre a disciplina faz com que o filho se arrependa. Né? Enquanto ele está passando fome, ele ainda tenta dirigir a sua própria vida, controlar os rumos da sua vida.
No versículo 15, que ele diz que ele vai pedir trabalho aos cidadãos daquela terra. Ele quer continuar longe da casa do pai. Ele vai procurar sustentar sua vida. Ele não tem mais a fartura da casa do pai, ele não tem mais o dinheiro que ele recebeu do pai, mas eu posso trabalhar, eu tenho saúde, então eu vou trabalhar. Então ele quer continuar mantendo longe da casa do pai, lutando com as suas próprias forças. É como aquele animal que luta para não ser domado. Resiste para voltar para casa. E aí vem o mais pesado. Que quando ele volta para os gentios, para buscar emprego, os gentios desprezam aquele jovem judeu. Porque o versículo 15 diz que o único emprego que ele conseguiu foi cuidar de porcos. O que era uma tarefa extremamente humilhante para o judeu. Porque os porcos, para o judeu, era considerado um animal imundo. Um animal que o afastava da comunhão com Deus. Um porco, como todas as coisas imundas para um judeu, era considerado aquilo que era mais vil. Podre. E ele foi para lá tomar conta dos porcos. Tem um detalhe no versículo 15 que a gente às vezes não compreende, mas é muito importante, que diz assim: ele mandou aquele jovem para cuidar dos seus porcos, para os campos cuidar dos porcos. Não era um chiqueiro que tinha dentro de casa ou do lado de casa. A ideia que enviou para os campos para cuidar dos porcos era uma fazenda que cuidava de porcos. Então, o patrão está aqui morando na cidade e ele tem um terreno onde ele cuida dos porcos. Então, ele mandou esse homem para lá. Literalmente, ele foi morar junto com os porcos. A casa dele era junto com os porcos. O animal que ele considerava impuro. E a coisa se agrava ainda mais porque aquele patrão trata aquele jovem com crueldade, muito diferente da maneira que ele era tratado pelo seu pai. Porque ninguém dava alimento para ele. Na casa do pai ele tinha fartura, mas ali ele não tem mais nada. E o pai, então, o pródigo, então, olhava para os porcos devorando a sua comida e desejava encher o seu estômago com aquela comida dos porcos. Ele desejava, mas ninguém dava nada. Agora imagine então o peso do sofrimento que Deus jogou sobre a vida daquele jovem. O que era para um jovem judeu, criado numa vida farta, ser tratado como um porco. Morar com os porcos, comer com os porcos, ser tratado como um deles. Todos os seus sonhos tinham se tornado pesadelos. Todo o seu prazer havia se transformado em dor, as suas gargalhadas haviam calado, a música da sua farra havia encerrado. Esse jovem estava a ponto de morrer agora. E Deus não fez isso apenas com um jovem pródigo. Ele fez isso com Sansão, com Davi, com os judeus no cativeiro babilônico, com Jonas. E ele faz isso com você, pode ter certeza. E o nome disso é disciplina. Disciplina divina. Nós já falamos sobre a disciplina quando falamos sobre o sofrimento e a bondade de Deus. E para mostrar que muitas vezes Deus é bom quando envia o sofrimento. E um dos motivos é por causa da disciplina. A disciplina nunca é prazerosa. O sofrimento nunca é agradável. Ela dói muito. A disciplina de Deus nunca é um afago. A disciplina de Deus sempre é um golpe. A disciplina divina nunca é branda, ela é sempre dura. A disciplina de Deus nunca calenta a nossa alma. A disciplina divina sempre esmaga a nossa alma. Mas ainda assim, toda disciplina divina é um ato de amor.
A disciplina é um ato da soberania do amor de Deus, que insiste em nos manter perto dele. Disciplina divina é a persistente teimosia de Deus de continuar desejando e executando o melhor para os seus filhos. A disciplina divina é o grito de alerta de um Deus amoroso, porque nós somos muito mais sensíveis à dor do que ao afago. Então, Deus vai dando esse tempo para que os seus filhos se arrependam. Deus não é esse homem cruel que a cada erro nosso somos recebidos com uma chicotada. A cada erro nosso somos agredidos com violência. Deus é gracioso e pela sua graça muitas vezes Ele permite que a gente continue nessa vida de pecados enquanto Ele alerta a nossa consciência. Mas se esse alerta, se esse sussurro de Deus não for o suficiente para nos trazer de volta, pode ter certeza que pela mesma graça divina e pelo mesmo amor Ele vai enviar o sofrimento, porque Ele prefere nos ver sofrer do que nos perder. Então Deus nunca nos deixará enganados a respeito do erro, do caminho errado que nós escolhemos. Ele vai nos fazer reconhecer que estamos errados. Ele vai nos fazer reconhecer que escolhemos o caminho errado, mesmo que para isso Ele precise nos quebrar. Deus sempre vai encontrar um meio de nos fazer descobrir a loucura que nós estamos cometendo. Pastor? Sim, pode falar? Não, e um comentário, uma reflexão mesmo, né? Que a gente está falando do filho que se perdeu absolutamente. Sim. Ele estava na casa do pai antes, e o coração dele não estava ali. Então, a reflexão que eu estava até fazendo aqui em casa. O que foi pior? O que seria pior? Ele ter ficado ali a vida inteira na casa do pai, mas o coração dele não estava ali? Ou passar porque ele passou e reconhecer que realmente o lugar dele era na casa do pai? Boa! Então, e às vezes a gente vê isso, né? Acho que a gente passa por isso também, de às vezes estar na igreja, frequentando, e com o coração, às vezes, longe dali, né? Fora, pensando em outras coisas, né? Então, é necessário mesmo, quando Deus faz esse processo conosco. Na própria história, né, do filho pródigo, tem um versículo que eu acho que é chave, que fala assim: caindo em si, ele resolveu voltar para a casa do pai. Eu acho que esse cair em si, aí acho que é muito pessoal de cada um, né? Mas tem gente que vai precisar passar por um processo de sofrimento para cair em si e reconhecer que o nosso lugar mesmo é na casa do pai. Justamente, perfeita a sua contribuição, Rafael. Qual é o melhor? Ficar na casa do pai sem nunca passar pelo sofrimento ou ter que passar pelo sofrimento? Melhor é ter um coração sensível, né, de perceber que o bom é ficar ali, mas às vezes a gente não percebe. E nesse ponto, sair e voltar, mesmo que seja sentindo dor, vai fazer com que quando a gente retorne tendo maior consciência da bênção que é estar ali na presença do Pai. Não é? Isso é de fato uma verdade. Não é? E Deus vai fazer isso, sabe? Deus sempre que for preciso, Deus vai mover céus e terra para nos encurralar, para nos levar ao fundo da nossa alma. Porque Ele nos ama tanto que Ele nos tornará prisioneiros das circunstâncias que gritarão para nossa alma a respeito do amor de Deus. E quando Deus faz isso, vai pressionando, igual Ele fez com aquele jovem, né? Foi tirando dele tudo. Tudo. E colocando ele ao ponto de desespero, onde já não existia mais porta de escape,
ali ele teve que reconhecer que a sua escolha foi errada. E aí ele teve que voltar para a casa de seu pai. Então não vale a pena se tornar obstinado contra Deus, porque quanto mais obstinado nós somos, quanto mais duro nós somos, mais a mão de Deus vai se pesando contra nós, seus filhos, para que nós possamos voltar. Então, o final da história é como o Rafael disse agora há pouco, né? O que esse sofrimento produziu na vida desse jovem? Ele mexeu com o coração daquele jovem. No fundo do poço físico, social e espiritual, aquele jovem compreendeu o que tinha feito. Quando ele está olhando para aqueles porcos vivendo na lama, ele se viu num espelho. Porque agora ele estava como esse porco, na lama do seu pecado, comendo aquelas alfarrobas. Alfarrobas era um tipo de alimento que ele pode ser muito bem digerido pelo estômago de um porco, mas ele era muito rico em fibra, era muito difícil ser digerido pelo corpo humano. E aí, como Daniel disse no versículo 17, ele caiu em si. Ou seja, ele foi curado da sua loucura. Cair em si é isso, né? Quando você está no mundo da lua e de repente você volta para a realidade. Ele percebeu que tudo que ele desejava, o fato de estar na casa do pai, sonhando com aquilo que não tinha na casa do pai, como o Rafael disse, estava ali, mas o coração dele não estava, não é? Ele viu que tudo aquilo era uma loucura. Ele enxerga o seu pecado com os olhos de Deus e sabe que escolheu errado. Então, a dor da culpa esmaga a alma daquele homem. Dói no seu coração. Mais do que a dor da fome que ele estava sentindo. Ele sonhava nunca ter feito aquilo que fez. E essa novamente é uma dor, mas novamente uma dor boa, porque é essa dor que leva aquele jovem a se humilhar e a voltar para a casa do pai. Agora ele não quer mais a distância. Agora ele quer a comunhão. Leva esse jovem a confessar os seus pecados. Pai, pequei contra ti. Trata como um dos seus escravos, dos seus servos. E com o coração quebrantado, ele volta para o Senhor. E o nome disso é arrependimento. Arrependimento é quando o coração quebrantado nos leva a desejar nunca ter feito aquilo que fizemos e voltar para a presença do Senhor. Arrependimento é o coração quebrantado pela consciência do pecado. São lábios que confessam os seus erros, sem reservas. São braços que buscam a presença de Deus. É a atitude de voltar de onde nunca deveríamos ter saído. Então, meu irmão, esse é o valor da disciplina e do sofrimento na disciplina. É nos trazer de volta para a casa do Pai. Quebrantado, humilhado, mas de volta. E aí, quando isso acontece, nós somos recebidos por uma festa como aquele jovem foi recebido. Então, é por isso que muitas vezes Deus permite que a gente sofra. Nós somos tolos quando trocamos a presença de Deus pelo prazer do pecado. Nós somos loucos em insistir, cada dia mais caminhar longe da presença do Pai. Mas às vezes não percebemos isso. Mas o amor do nosso Pai eterno pelos seus filhos é perfeito. E o caráter eterno do seu amor nunca desiste de nós. É por isso que muitas vezes, e sempre que precisar, Deus vai nos disciplinar para
através do sofrimento. Ele vai fazer isso e vai doer. Mas você nunca se esqueça, quando estiver sofrendo por causa da mão pesada do Senhor, que a mesma mão que segura a vara da disciplina é a mão que se abre para nos receber de volta. Então, na casa do Pai nós temos o amor. Quando pecamos, Deus, por amor, vai falando a nossa consciência para que possamos nos arrepender. Mas se não há arrependimento, por amor, Deus vai pesar a mão. Mas Ele nunca vai nos perder. Porque a promessa do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 6 de João, é que todo aquele que o Pai o der, Ele não lançará fora. E Ele vai ressuscitá-los no último dia. A vontade do Pai é que eu não perca um só daqueles que Ele me deu, disse Jesus Cristo. E é isso que Ele vai fazer, mesmo que precise nos fazer sofrer para isso. Ele prefere nos fazer sofrer do que nos perder. Amém? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Alguma coisa para acrescentar, para discordar? Se não, nós vamos encerrar o nosso culto agora. E lembrando do nosso culto hoje à noite, quando eu passar o link do culto, se você quiser passar para outras pessoas, você pode passar, né? Todos são bem-vindos ao nosso culto hoje à noite, ok? Vamos encerrar o nosso... Vamos encerrar o nosso culto com uma oração. E eu vou pedir para a dona Marlene. Dona Marlene, a senhora está me ouvindo? A dona Marlene vai orar e nós vamos encerrar o nosso estudo bíblico.